Você já se sentiu preso em um ciclo que parece não ter fim? Como se toda vez que resolvesse um problema, logo em seguida viesse outro, ainda maior, e o pouco de descanso que você esperava nunca chegasse. Essa é a vida do Parker. Sempre que ele acredita que finalmente vai ter um momento de paz, um novo desafio aparece, mais perigoso, mais intenso, mais devastador. E é exatamente isso que torna o Homem-Aranha um herói tão próximo de nós. Ele não é apenas um personagem com superpoderes. Ele é um jovem que carrega o peso do mundo sem nunca ter pedido por isso. E em Homem-Aranha 4, Um Novo Dia, esse ciclo de batalhas e responsabilidades vai atingir um novo patamar. Mas o que significa exatamente esse novo dia? À primeira vista, pode parecer apenas um título bonito, mas na verdade ele carrega um significado muito mais profundo. Para Parker, cada dia é um recomeço, um fardo renovado, uma decisão entre continuar lutando ou desistir. E nesse filme, esse conceito de recomeço vai ser representado de forma muito clara, no traje. O novo traje de Tom Holland não é apenas mais um uniforme de herói. Ele é um símbolo. Ele traduz a luta invisível entre luz e sombra que Parker enfrenta dentro de si. Assim como nós, que sentimos a balança da vida pender entre prazer e dor, Parker também vive esse equilíbrio instável. Só que, para ele, o peso é muito maior. Pensa comigo. Nos filmes anteriores, cada traje tinha um significado. O uniforme clássico vermelho e azul representava a juventude, a inocência, a tentativa de se provar digno do manto de herói. Já o traje de ferro, criado por Tony Stark, simbolizava dependência, uma fase em que Parker ainda não confiava plenamente em si mesmo e precisava do apoio de figuras maiores. Até os trajes temporários, como aquele improvisado no início ou as versões especiais, carregavam um pedaço da jornada dele. Agora, em um novo dia, o traje assume outro papel, ele se torna um reflexo direto da mente e do coração de Parker. Se você observar, vai perceber como esse novo uniforme equilibra cores mais sóbrias, detalhes que revelam um amadurecimento, linhas que não são apenas estéticas, mas narrativas. Ele mostra que Parker já não é mais o garoto sonhador que queria impressionar Nova York. Ele agora é um homem que entende o peso das próprias escolhas. É como uma balança visual, de um lado, a esperança de continuar sendo um símbolo, do outro, a dor que nunca vai embora. E aqui eu quero que você imagine essa cena. Parker em frente ao espelho, segurando o traje antigo. Aquele traje que já viu tantas batalhas, tantas vitórias, tantas perdas. E ao lado dele, o novo uniforme, ainda intocado, mas carregado de significados. É como se estivesse diante de duas versões de si mesmo, o garoto que começou tudo e o homem que precisa assumir a próxima etapa. Esse contraste é fundamental. Porque cada traje antigo representava apenas a luta contra vilões. O novo representa também a luta contra ele mesmo. Isso me faz pensar em como nós também temos nossos trajes antigos. Há fases da vida em que usamos máscaras para parecer fortes, quando na verdade estamos cheios de dúvidas. Há momentos em que nos apoiamos em coisas externas, como Parker se apoiou na tecnologia de Stark, porque não acreditamos que sozinhos somos capazes. Mas chega o ponto em que não dá mais para fugir. O novo traje não é só tecido e design. É o reflexo da coragem de encarar as sombras internas. E esse é o ponto mais poderoso da narrativa de Um Novo Dia. O verdadeiro inimigo não vai ser apenas um vilão que aparece para destruir Nova York. O maior adversário de Parker será ele mesmo. A solidão, o medo de não ser suficiente, a culpa que carrega desde sempre, o dilema eterno entre viver como Parker ou como Homem-Aranha. E esse é um detalhe que diferencia o herói de todos os outros. Não é apenas sobre salvar o mundo, é sobre salvar a própria alma. Quando a gente fala de heróis, é comum pensar que a maior dificuldade são as batalhas físicas. Mas o que realmente define um herói são as batalhas internas. No caso do Parker, isso é ainda mais evidente. Ele poderia muito bem largar tudo, abandonar o uniforme e viver uma vida normal. Mas ele não faz isso. Porque ele entende que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E a cada novo dia, mesmo exausto, mesmo quebrado, mesmo cheio de dúvidas, ele escolhe continuar. Essa é a essência do personagem. E é isso que o novo traje simboliza. Ele não é apenas mais uma versão estilosa para vender brinquedos ou estampar cartazes. Ele é o reflexo de um novo capítulo. Um capítulo em que Parker se reencontra com a própria dor e decide não deixar que ela o consuma. É uma armadura contra os vilões externos, mas também contra os fantasmas internos. É a lembrança de que ele já não é mais apenas o amigão da vizinhança. Ele é alguém que carrega cicatrizes profundas, mas que ainda encontra motivos para continuar lutando. E você consegue perceber como isso se conecta conosco? Todos nós temos momentos em que precisamos vestir um novo traje. Seja depois de uma perda, de uma decepção, de um erro ou de uma fase difícil. A vida nos obriga a nos reinventar. E quando fazemos isso, não é porque queremos esquecer o passado, mas porque precisamos carregar as marcas de um jeito novo.
O traje de Parker é isso. É o símbolo de que, apesar das dores, sempre existe um novo dia. Agora imagine as batalhas que virão. Imagine os vilões que vão testar esse novo Homem-Aranha. Só que, mais do que isso, imagine como cada luta externa vai ser apenas um reflexo da luta interna. Cada soco, cada queda, cada vitória vai carregar consigo o peso das escolhas que Parker precisa fazer. E é exatamente aí que o público vai se conectar. Porque não se trata apenas de ver o herói vencer. Se trata de ver o homem resistir. E quando finalmente vermos o novo traje em ação, não será apenas um momento estético. Será a revelação de um novo herói. Um herói que entende que para cada dia de dor, existe um novo dia de esperança. Um herói que não é definido apenas pelo que faz, mas pelo que decide ser, mesmo diante da escuridão. É por isso que Homem-Aranha 4, Um Novo Dia não é só mais um capítulo na franquia. Ele é a redefinição de tudo. Ele mostra que o herói que conhecemos desde garoto agora carrega a maturidade, a profundidade e a complexidade de alguém que já viu demais, que já perdeu demais, mas que ainda acredita demais. E eu quero te convidar a pensar nisso. Quando você ver Tom Holland vestindo esse traje pela primeira vez, vai entender que não é apenas mais um uniforme. É um manifesto. É a prova de que, mesmo nos momentos mais sombrios, sempre há espaço para um novo começo. Então se prepare. Porque muito em breve você vai presenciar não apenas o retorno do Homem-Aranha, mas o nascimento de uma nova era. Uma era em que cada detalhe, cada linha e cada cor desse traje contam uma história de dor, resiliência e esperança.